Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva neste domingo em que nos preparamos para mais um estudo do Evangelho e que possamos aproveitar esses instantes de luz a fim de trazermos para a nossa vida os ensinamentos que Jesus nos oferece como um banquete espiritual. Vamos preparar o nosso estudo desta manhã com uma parábola de Lucas, do capítulo 14, versículo 7 ao 14, a fim de que nós possamos estudá-la posteriormente. A parábola é dos primeiros assentos e dos convidados e é apenas relatada por Lucas no Evangelho. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai de amor e de bondade, estamos mais uma vez diante de Ti agradecidos pela oportunidade do estudo, da comunhão espiritual na nossa escola Jesus Cristo. Rogamos-te, Pai, que nos abençoes, que nos ajudes a abrir os nossos corações a essas verdades sublimes que nos encaminham seguramente pela vida na direção do nosso crescimento, da nossa evolução moral. Dá-nos, Senhor, a Tua paz neste momento. Fortalece os nossos ideais e permite-nos, Senhor, em Teu nome santo, em nome de Jesus, nosso Mestre, e com a assistência dos nossos amigos espirituais, benfeitores de nossa alma, dar início à reflexão desta manhã. Que assim seja. Bem, meus irmãos, estamos diante de uma nova parábola para estudo, embora ela não seja nova ao nosso conhecimento, mas é sempre bom que recordemos os estudos que fazemos. Porque é rememorando as lições que vamos verificando como temos aprendido todas elas. E a parábola de hoje, a parábola dos primeiros assentos e dos convidados, que Lucas nos relata, tem um contexto que está explicitado no início do capítulo de Lucas. Diz-nos ele que Jesus havia sido convidado por um fariseu para fazer uma refeição em sua casa. E fora convidado num dia de sábado. Essa situação pode nos causar estranheza,
já que o sábado era guardado para ser santificado a Deus, para ser dedicado ao Pai. E o convite de Jesus, ou melhor, o convite a Jesus para este evento pode ser considerado inadequado se nós lembrarmos de todas essas regras que envolviam o dia de sábado. Entretanto, alguns comentaristas estudiosos nos explicam por que Jesus estaria nesta casa num dia de sábado a convite do próprio fariseu. Eles dizem que, a despeito das muitas regras sobre a guarda do sábado, os fariseus e os judeus em geral tinham nesse dia festas e banquetes sociais. Tais eventos não representavam uma quebra dos regulamentos referentes a esse dia, visto que o alimento era preparado no dia anterior e mantido aquecido para o momento da refeição. Vemos aqui que eles não estavam infringindo as regras, as convenções para o dia de sábado, porque para este tipo de evento era permitido. Os judeus acreditavam que a refeição era um momento de comunhão. Então, eles não estavam trabalhando naquele dia, eles estavam comungando, eles estavam na intimidade, era quase que uma situação religiosa. Por isso, não se preocupavam em realizá-la, porque toda a atividade, a realização do almoço, dos alimentos, o preparo já havia sido feito anteriormente. Essa é uma justificativa para o fato dele estar convidando Jesus para uma refeição num dia de sábado. Uma outra situação que poderia também nos causar estranheza é um fariseu convidar Jesus e ele aceitar este convite, porque nós sabemos que os fariseus eram criavam bastante ciladas para que Jesus pudesse se contradizer no entendimento deles. E era estranho que Jesus aceitasse um convite para ir à casa de um fariseu fazer uma refeição com ele. Entretanto, também há algumas possíveis explicações, de acordo com os comentaristas, que divergem entre si, mas nós vamos trazer as duas possibilidades. Pode ser que aquele fariseu especificamente fosse simpático a Jesus, porque Jesus tinha, segundo João, alguns simpatizantes no Sinédrio. Ele nos diz no capítulo 12, versículo 42, apesar de tudo, até muito dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. E aí nós podemos nos lembrar de Nicodemos, que era um representante do Sinédrio e que buscou Jesus durante a noite, embora, para conversar com ele sobre alguns pontos dos quais ele tinha dúvida. José de Arimateia, também um representante do Sinédrio, ofereceu e cedeu o túmulo particular da família para que Jesus fosse colocado ali, já que ele não tinha onde ficar. Então nós vemos que há uma certa simpatia, que há uma certa aproximação. E era possível que aquele fariseu fosse um desses também. Por isso Jesus aceitou o convite e ali estava. Uma outra possibilidade é de que realmente o fariseu não estivesse bem intencionado e queria pegar Jesus em alguma cilada. E o convidou, porque ali ele estaria exposto na sua forma de agir e poderia ser avaliado. E é interessante porque na passagem de Lucas que explica essa parábola, ele está lá na casa do fariseu num dia de sábado e Lucas destaca: ele era observado. Observado naturalmente pelos fariseus que ali estavam, acompanhando todo aquele processo, observando
com uma certa malícia, com intenções escusas, e também talvez observado por outros convidados que tivessem interesse em saber o que Jesus faria naquele evento social. Então nós temos aí algumas explicações para o fato dele estar num sábado na casa de um fariseu. E a partir desses dados, nós vamos compreender melhor por que Jesus contou a parábola. Porque ele estava neste evento observando como as pessoas se comportavam. Não observando para julgar, mas observando para ensinar, para aproveitar uma oportunidade educativa que ele viu ali e trazer nova luz àquelas consciências. Diz Lucas inicialmente: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Meus irmãos, se aquelas pessoas ali no evento o estavam observando, Jesus também os estava observando. São observações diferentes, são olhares diferentes que merecem também uma reflexão nossa. Como observamos? Com que intenção? O que nos motiva? O que motivou aquelas pessoas a observarem Jesus? Alguns, talvez, o intuito de acusá-lo mais adiante. Outros, na expectativa de receber dele alguma orientação, de verificar a comprovação de tudo aquilo que ouviam a respeito dele. Mas Jesus ali estava com uma intenção muito maior, com o desejo de abrir consciências, e não perdeu a oportunidade de educá-los. Não só aqueles que eram convidados, mas também aquele que oferecia o banquete, que oferecia a refeição, o anfitrião. Vamos percebendo que dentro daquela situação, Jesus nota uma certa necessidade das pessoas buscarem os primeiros lugares. E diante disso, ele vai refletir com eles através da parábola que irá contar. Antes, porém, de entrarmos na parábola propriamente dita, vamos recordar, meus irmãos, que havia convenções sociais naquela sociedade, obviamente. Os judeus precisavam respeitar algumas regras de etiqueta social. E isso era conhecido, assim como nós hoje, na nossa sociedade, temos regras de etiqueta que observamos para respeitar nos eventos, para não causar problemas ao anfitrião, para não dificultar a realização tranquila do evento social. Então, a gente precisa pensar que naquela época, quando se convidava para uma refeição, para um banquete, para uma ceia, o anfitrião tinha um lugar reservado à mesa e normalmente esse lugar estava à cabeceira. E junto a ele, no seu lado esquerdo e no seu lado direito, ficavam outros convidados que ele chamava a si porque eles eram honrados pelo anfitrião. Então eram lugares de honra. Os primeiros lugares junto à mesa, junto ao anfitrião, eram lugares reservados. Este contexto é importante para nós entendermos como aquelas pessoas estavam infringindo uma regra de etiqueta social. Mas Jesus, mais do que relembrar a eles essa etiqueta, ele vai além na parábola, tentando traduzir
dentro daquela situação comum que estava ocorrendo naquele momento, traduzir uma realidade espiritual e um aprendizado espiritual necessário a eles e trazendo para o nosso tempo a todos nós. Vamos à parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Esta parábola é dividida em duas partes. A primeira parte é direcionada, toda a orientação é direcionada ao convidado, aquele que é convidado para a festa, para o banquete. A segunda parte será orientada ao anfitrião, ao que convidou. Vamos verificar o que Jesus orienta ao convidado. Quando fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Jesus aqui não se refere a um banquete simplesmente. Ele se refere ao grande banquete, às bodas. Bodas eram os casamentos. E a festa de casamento para os judeus tinha uma representação muito valiosa. Porque as bodas representam o enlace, representam o encontro, a comunhão na alegria, o compromisso. Jesus usa as bodas para mostrar que a festa é importante, que a festa inclui regras, que ser convidado para uma festa é ser já honrado. Então, quando fores convidado, saibas que já és um convidado, que já foste honrado pela possibilidade de ali estar. Então, não precisas estar correndo para buscar o lugar que é reservado pelo anfitrião a quem ele julgar que é importante. Jesus nos mostra isso e mostra a todos aqueles que ouviram a parábola naquele jantar. Não te assentes no primeiro lugar. Por quê? Ele vai continuar explicando por que não devemos lutar, correr, avançar nos primeiros lugares. Para que não sejamos humilhados pela nossa própria presunção. Ao fazermos isso, estamos demonstrando que nos consideramos muito, que nos julgamos dignos daquele lugar que nem nos foi dado. Evidenciamos o nosso orgulho, a nossa vaidade e podemos ser humilhados, ser retirados daquele lugar pelo anfitrião da festa. É isso que Jesus nos faz pensar. Para quê? Por que não podemos fazer isto? Para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Sempre há pessoas que têm mais condições do que nós. Jesus nos convida a ficarmos no nosso lugar, a compreendermos que temos uma posição, uma condição, e que podem existir outros que tenham condições melhores que a nossa, e que nós, por vaidade, por orgulho, por presunção, poderemos ser humilhados, tendo que nos retirar do lugar que tomamos. Então, para que, havendo outro convidado mais digno do que tu, nós tenhamos que dar a ele o lugar, com vergonha. Então, vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar. Então, nós sairemos do primeiro para o último, envergonhados, meus irmãos. Não seria um constrangimento ter que sair do lugar a pedido do dono da festa, porque não respeitamos as regras, as convenções estabelecidas anteriormente? Pois aqui Jesus nos adverte que este é um risco que se corre.
quando se dá um valor que não se tem. Quando qualquer um de nós dá a si um grau de importância que não tem. Nós corremos o risco de ter que sair daquele lugar que não nos pertence. Por isto, Emmanuel, numa mensagem que está em Pão Nosso e que se intitula Boas Maneiras, nos exorta a nos mantermos nas nossas devidas funções, a não avançarmos, a não assaltarmos os lugares dos outros, porque ele numa frase nos diz o seguinte: não assaltes os lugares de evidência por onde passares. Que sério isso, meus irmãos. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. Porque nós estamos sempre passando, nós estamos sempre em condições, em situações que podem nos testar no nosso orgulho e na nossa vaidade. E Emmanuel, com a sua sabedoria, nos diz, nos pede, nos alerta: não assaltes. Olha o verbo que ele usa. Porque quando nós tomamos o lugar que não nos pertence, nós estamos agindo como ladrões de situações, de condições, de lugares. E ladrões são infratores. E ladrões vão ter que assumir, que arcar com a consequência dos seus atos ilícitos. Quantas vezes agimos assim, meus irmãos? Queremos a todo custo estar num lugar que não merecemos, que não é nosso, para o qual não temos ainda a dignidade espiritual de ocupar. Então, não assaltemos os lugares de evidências, não desejemos o que não nos pertence, não queiramos aparentar algo que não somos, ter o que não nos é lícito ter. Avancemos então na parábola com Jesus. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Buscar o último lugar, comportando-se com bom senso, com discrição, é uma orientação que Jesus nos dá como indicação clara de humildade. A orientação ao convidado é que ele perceba que, diante das regras sociais, ele precisa obedecer à vontade do anfitrião, aguardar no seu lugar, com discrição, num comportamento digno de um convidado para usufruir daquele banquete, daquele momento de comunhão e de refeição. Então, Jesus nos diz que se este convidado se mantiver humilde, assentado onde lhe cabe, ele será bem-aventurado, ele será dignificado. Pode acontecer que, sem que ele perceba ou espere, o anfitrião o convide para estar ao seu lado, o honre com a sua presença próxima, o chame de amigo, e ao invés de ele ser humilhado, como seria se assim não o fizesse, ele será exaltado diante dos convivas que ali estão, porque soube reconhecer-se no seu lugar. Sobre isso, nós vemos que Jesus também, no Sermão da Montanha,
logo na primeira bem-aventurança, nos fala, quando diz que serão bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Esta virtude tão esquecida, tão abandonada, e aquela que está no topo das necessidades de todos nós. Porque o que somos, na verdade, é orgulhosos. O que nos alimenta e nos impulsiona na vida ainda é o orgulho. Ele está latente, pulsante dentro de nós, meus irmãos. Por isso Jesus nos convoca a exercícios de humildade, até mesmo a partir de um evento social tão conhecido, nos quais todos nós estamos frequentemente. E ele nos ensina, como professor que é, a nos comportarmos nestes eventos, traduzindo esses ensinos espiritualmente para que possamos também avançar em termos morais. O professor sempre educa, o professor sempre encontra nas situações oportunidades de ensinar e de fazer com que seus alunos avancem, cresçam, melhorem o seu entendimento sobre as coisas. E quando eu li essa parábola e vi de que modo Jesus começou a aproveitar a oportunidade contextual da refeição, daqueles convidados reunidos, eu me recordo aqui como um testemunho de uma situação na época em que éramos jovens, participantes da mocidade da Escola Jesus Cristo, em que seu Clóvis, à maneira de Jesus, aproveitando uma oportunidade para ensinar, também nos deixou uma lição simples, porém necessária. Ele sempre nos dava alguma reflexão a fazer, nos dava alguma orientação. Ele sempre estava atento à nossa educação espiritual. E eu quero me lembrar aqui de uma situação quando estávamos retornando os jovens de mais um dia no culto da assistência que se realizava aos sábados à tarde. Nós sempre íamos com os mais velhos e retornávamos à escola para devolver o material que sobrara e também fazermos a oração final para o nosso trabalho. E nós, jovens, participávamos daquele serviço tão importante, tão significativo para os que eram atendidos pela nossa escola, mas também para nós, porque era um aprendizado muito grande. E eu me recordo de estarmos todos ali na sala Humberto de Campos, num alarido, numa conversação alta, todos felizes porque havíamos terminado de trabalhar, de aprender, de nos encontrar com os nossos irmãos. E estávamos esfuziantes, falantes, falando alto, conversando muito ali. E seu Clóvis estava na saletinha dele, que ele chamava de gabinete, um gabinetezinho, uma sala onde hoje funciona o Cenáculo de Lívia. E ele estava ali provavelmente meditando, porque de vez em quando ele ia à escola aos sábados, acompanhar os serviços, observar como tudo estava ocorrendo. E quando ele ouviu a nossa conversa, às vezes um pouco exagerada, um tanto alta, ele veio ao nosso encontro, nos recebeu, nos acolheu, conversou conosco, mas ele veio lá de dentro com uma pilhazinha de mensagens. Me recordo, era um papelzinho amarelo, pequeno, daquelas mensagens que se distribuem ali no templo da escola. E ele veio nos entregando as mensagens. E ali, meus irmãos, eu identifiquei uma lição muito importante. Não sei se os outros irmãos perceberam isso, embora eu tenha comentado com alguns.
Mas quando nós pegamos a mensagem e lemos, eu li a mensagem, era uma mensagem, se não estou enganada, de André Luiz, e que começava assim: não grites, converse. E aí eu entendi. Muitos de nós entendemos porque nós começamos a diminuir o nosso tom. E ele não falou nada. Eu não sei nem se ele pretendia dar esta lição tão clara, porque ele nos dava mensagens. Mas a verdade é que a lição, pelo menos para mim, ficou até hoje. Então Jesus, ele aproveitava os momentos. E os seus seguidores também buscam esse aprendizado de educar, de oferecer em cada oportunidade uma reflexão para o nosso crescimento. E Jesus falou àqueles convidados: busca o último lugar, para que possas ser chamado pelo anfitrião, caso ele queira. Mas reconheça o teu lugar. Reconhece o teu lugar. Emmanuel, em O Consolador, sobre esta bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nos fala, nos responde desta maneira. A pergunta é a 313, que é feita da seguinte forma: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? E a resposta: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costuma triunfar nas lutas do mundo. Nas lutas do mundo, o que triunfa é a ambição, o que triunfa é o egoísmo. O humilde é aquele que não ambiciona ter, que não ambiciona ser, que não se julga ser melhor do que ninguém, que não se acha superior a ninguém. Ele se acha simplesmente um servidor que deve realizar as suas atividades com o máximo de dedicação. Então, aquele convidado que se reconhece no seu lugar é o que está exercitando a humildade. E é a isto que Jesus nos convoca, a sermos mais humildes, a buscarmos não os primeiros lugares, não a avançarmos nos primeiros lugares, mas a buscarmos nos manter nos nossos lugares, para que, se for da vontade do anfitrião, sejamos convidados a nos aproximar, a nos alimentarmos ao seu lado. Em Pensamento e Vida, Emmanuel ainda nos orienta: humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Muitos de nós, de maneira errada, julgamos que ser humilde é ser bobo, é ser subserviente, é não reagir em situações. Não é nada disso, meus irmãos. A humildade é uma virtude que nos dá independência, que nos dá liberdade espiritual, justamente porque não ficaremos preocupados em aparentar o que não somos, em querer o que não nos é lícito, em merecer o que não merecemos. O humilde se reconhece necessitado, se reconhece uma pessoa que precisa aprender. Ele não se reconhece humilde. Esta que é a verdade. Desse modo, o convidado humilde a que Jesus se refere nesta segunda orientação da primeira parte não ambiciona situações de evidência, porque ele reconhece que o mais importante não é o lugar que ele ocupa, mas a comunhão propiciada naquele evento, naquele banquete.
Ele não se preocupa com a posição em que ele vai se situar, mas ele valoriza o fato de que, como todos os outros, já que ele não se sente superior, como todos os outros, ele é um convidado do anfitrião. E isso preenche o seu coração. Isso já é uma razão para ele se satisfazer e se alegrar. Como todos os outros, porque ninguém é diferente do outro. Todos somos iguais. Todos estavam ali para a refeição. Foram convidados. E o próprio convite já era uma honra a quem fora convidado. Por isso, meus irmãos, este convidado humilde será honrado com um lugar à mesa, um lugar próximo ao dono da festa. Será chamado de amigo, será exaltado diante daqueles convivas. No versículo 11, Jesus encerra a primeira parte. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Neste versículo, Jesus recupera um conhecimento dos judeus. Eles já sabiam dessa orientação, de que era preciso não se exaltar, porque isso poderia acarretar uma humilhação. E isso está no Velho Testamento, em Provérbios. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que teus olhos já viram. Então vejam como o ensinamento é basicamente o mesmo. Que Jesus destacou não só neste momento, mas em outros momentos da sua missão no mundo. Quando, por exemplo, ele contou uma outra parábola, a do fariseu e do publicano, ele encerrou a parábola com essa orientação, porque todo aquele que se exaltar será rebaixado, e todo aquele que se rebaixar será elevado. Vejam que a verdade retorna, a verdade vem à tona sempre que se quer apresentar um caminho espiritual de aprendizado. A segunda parte, então, Jesus na segunda, ele vai dirigir-se ao que convidou, ao anfitrião, mostrando a ele também algumas coisas que poderiam ser revistas, que poderiam ser aprendidas. E como nós, meus irmãos, ora estamos na posição de convidados, ora podemos estar na posição do anfitrião, também vamos apreender essas orientações com cuidado, tentando aplicá-las na nossa vida. Então Jesus diz ao anfitrião, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Ao anfitrião, Jesus ensina que não se deve convidar as pessoas para a sua ceia apenas com a intenção de recompensa. Ele diz para convidar outras pessoas, aquelas que não terão condição de recompensá-lo, de retribuí-lo, porque são oprimidas, porque são doentes, porque são pobres, mas são muito mais, talvez, do que os outros, as mais necessitadas daquele banquete, daquele alimento. Então, Jesus convoca o anfitrião a alargar o seu convite.
Ele não fala para não receber os amigos. Quando ele cita os amigos, os vizinhos ricos, ele está querendo mostrar um hábito que nós temos e que passa muito pelo nosso egoísmo, de só fazermos convites às pessoas do nosso círculo exclusivista. Aquelas pessoas com quem temos afinidades e que vão atender talvez aos nossos interesses particulares. Jesus nos convoca aqui, através da fala ao anfitrião, a um alargamento, a elasticizarmos as nossas relações também nos eventos sociais, a não nos preocuparmos com aqueles que só podem nos retribuir, mas a dar o alimento a quem realmente necessita. É uma lição de amor desinteressado. É um convite que Jesus está fazendo a que sejamos humildes para reconhecer que todos somos irmãos. É uma lição de hospitalidade, é uma lição de fraternidade, alargar os nossos laços, acolher os nossos irmãos, a quem podemos alimentar, que estão relegados socialmente, que estão abandonados. Ele nos faz pensar nas nossas posições, nos nossos comodismos, na nossa falta de caridade. E ao falar ao anfitrião, ele vai mostrar que onde ricos e pobres não frequentam, há uma divisão. E se há uma divisão, a fraternidade não está sendo vivenciada na sua integridade. Todos somos irmãos, todos temos que nos ajudar, todos temos que nos acolher. E ao anfitrião era dada uma oportunidade de fazê-lo. Entretanto, ali ele provavelmente via poucos pobres, poucos oprimidos, poucos necessitados, profundamente necessitados do alimento que ele estava oferecendo àqueles que estavam buscando lugares de projeção, que estavam lutando por obter o que não lhes pertencia. Então, há muitas lições nessa parábola, meus irmãos, que nos fazem pensar como nós estamos interagindo nas nossas relações sociais, nas situações em que estamos socialmente, se estamos depositando as nossas energias nessa busca desenfreada de poder, de evidência, ou se estamos, ao contrário, reconhecendo os nossos lugares e nestes lugares fazendo o que nos cabe. Porque todos temos um lugar neste mundo, todos temos uma posição, e se tivermos que ser elevados nesta posição, que seja pelo anfitrião da festa, que seja pelo Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus encerra a parábola com o versículo 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então, Jesus acrescenta uma nova bem-aventurança, baseada em princípios já desenvolvidos, porém uma bem-aventurança que nós podemos guardar para nós. Bem-aventurado aquele que age sem esperar retribuição. Aquele que age motivado apenas pela alegria de servir e de amparar, porque terá sua recompensa no reino dos céus. Assim, meus irmãos, nós vemos que a parábola dos primeiros lugares nos traz reflexões que precisam sair simplesmente dos nossos pensamentos,
do nosso intelecto e virem para a nossa vida cotidiana. Porque esta parábola é atual. Ela possui reflexos ainda hoje na nossa vida. Ela traz a nós orientações para a nossa vida social, mas também e principalmente para a nossa vida moral, para a nossa vida de relação traduzida nas nossas aprendizagens espirituais. Porque esse desejo incontrolável de busca de poder, de evidência, de assentar-nos nos primeiros lugares é bastante atual. Quem nunca vê isso? Quem nunca se preocupou com isso? Quem não deixa o seu orgulho ser evidenciado quando toma esta atitude? No mundo, nós somos convocados a competirmos pelos melhores lugares, a demonstrarmos superioridade, porque os grandes é que têm valor, os grandes é que têm reconhecimento. Entretanto, meus irmãos, não foi esta a mensagem deixada por Jesus. Cuida do teu orgulho, avalia o quanto és egoísta, para que não sejas humilhado por atitudes inconsequentes, advindas desses dois pecados básicos do nosso espírito: orgulho, vaidade e egoísmo. Com orgulho, para o orgulho traçaremos exercícios de humildade. Para o egoísmo, traçaremos exercícios de caridade, de amor, de acolhimento, esquecendo-nos de nós mesmos para entendermos que todos somos peças fundamentais na construção deste reino futuro, deste mundo de que Jesus nos fala em suas parábolas, em seus ensinamentos. Este ensinamento trazido por Jesus vai transcender o simbolismo da parábola. Ele nos faz uma observação sobre nós próprios, requisitando o nosso esforço no sentido de combatermos esses males que existem em nós e que precisam ser vencidos a fim de avançarmos em espírito. Para encerrarmos, meus irmãos, o nosso estudo desta manhã, queremos ainda homenagear singelamente dois grandes espíritos, espíritos valorosos, amigos, benfeitores, que nos deixou um legado de humildade e de caridade quando passaram por este mundo. À guisa daquele convidado ideal de que Jesus fala na parábola, ambos, neste mundo, se preocuparam mais em servir do que ser servido, em amar do que ser amado, em oferecer o que tinha ao seu alcance do que ter retribuições. Estamos falando do professor Pietro Baldi, que recordamos neste mês, durante várias palestras dadas por nossos irmãos aqui na escola, e também do nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, de quem nos recordamos especialmente hoje, que é a data do seu natalício, quando esteve entre nós. Para encerrar, vamos usar as suas palavras de orientação a nós. O Pietro Baldi
um italiano filósofo que dedicou a sua vida à obra espiritual, à obra do Cristo, porque ele muitas vezes representou as ideias de Jesus, ele representa, melhor dizendo, as ideias do Evangelho, ele estuda conosco isso na sua obra maravilhosa, vai nos falando sobre o Evangelho. Hoje, nós queremos destacar as palavras de Ubaldi sobre o Evangelho, já que acabamos de estudar uma passagem dele. Ele nos mostra o quanto o Evangelho é importante para este futuro que estamos construindo. Como aprender, vivenciar o Evangelho vai transformar a nossa vida. E Pietro Baldi, como um espírito humilde, que desde que decidiu-se a seguir esse projeto de vida, ele abandona todos os elementos materiais, era um herdeiro de fortuna, deixou essa fortuna para abraçar a sua tarefa espiritual humildemente. Diz-nos Pietro Baldi, o Evangelho é a lei do futuro e é fatal que a humanidade tenha de atingi-lo um dia. Então nós alcançaremos tudo aquilo que o Evangelho nos orienta a fazer. O Evangelho é um programa. A humanidade futura será fruto da sua execução. Olha que belo, meus irmãos. O programa está aí há mais de 2000 anos. Precisamos seguir este programa, nos planejar, estudar, vivenciar, colocar na prática, porque a humanidade que nós queremos melhor será fruto da execução do Evangelho nas nossas vidas. A grande força do Evangelho está no fato de que ele jamais é superado. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É o que Pietro Baldi nos diz. A sua força está no fato de não ser jamais superado. Pertence ao futuro e por isso não envelhece. Está no fato de que ele constitui um ponto de chegada e não de partida. O Evangelho é o nosso ponto de chegada. É aonde queremos chegar, transformados, evoluídos. E o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, médico caridoso, que dedicou a sua vida a fazer aquilo que Jesus orientou ao anfitrião, a abraçar os mais pobres, a acolher os oprimidos, a ajudar a quem precisava, sem esperar recompensa, porque a recompensa, como Jesus nos disse na parábola, está na alegria de servir e será dada pelo Senhor da vida, que é o nosso Pai. O doutor Bezerra de Menezes nos traz, numa mensagem que está em Bezerra, Chico e Você, psicografada por Chico, os ingredientes do êxito. Quais são os ingredientes que vão nos ajudar a ter esse êxito espiritual? Nas águas revoltas do mar, tanta vez agressivo da atualidade, navegamos. E não é isso, meus irmãos? Não vivemos uma atualidade agressiva, difícil, revolta? Dias calmos, dias tempestuosos. O que importa é a rota segura, a rota evangélica, a rota que está delineada pelo divino timoneiro, que é Jesus. Capacitemo-nos cada vez mais de que a obra não nos pertence, e sim ao Senhor, que nos utiliza por instrumentos. A obra não é nossa. Humildade. Não somos donos de nada, não somos nós que fazemos, não somos nós que decidimos, estamos apenas aqui como servos, e que sejamos, como a orientação
do Evangelho servos inúteis. Quando acabarmos de fazer, reconheçamos que o valor não é nosso, é de Deus, porque somos apenas instrumentos para a realização da obra. Humildade. À vista disso e firmados em semelhante convicção, compreendamos que a fidelidade é o ingrediente de base para o êxito. A base é a fidelidade, compromisso, lealdade. Estamos no serviço do Cristo, sejamos leais, sejamos responsáveis, compromissados, fiéis. Porque Deus conta conosco na construção do mundo. Não porque sejamos importantes, mas porque precisamos aprender a cooperar. Precisamos aprender nos caminhos da humildade e do amor desinteressado. É certo que o desdobramento da edificação em andamento vos exige cotas de sacrifício sempre mais altas. Imperioso dar de nós para que a obra do Cristo se erga e se consolide no campo das necessidades humanas. Esquecermos e trabalhar. Trabalhar e servir sempre. Esta é uma recomendação do Dr. Bezerra de Menezes, meus irmãos, que soube se esquecer para servir, naquele exercício de humildade e de amor que Jesus deixou a todos ao contar esta parábola. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a irmos nos desenvolvendo nos lugares em que estamos, realizando o máximo que pudermos com amor, com humildade, neste exercício que é fundamental ao nosso crescimento e ao nosso êxito espiritual. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por esses momentos em que estudamos a parábola trazida pelo Mestre, com os ensinamentos tão atuais, tão necessários ao nosso coração egoísta e orgulhoso. Que possamos, Senhor, nos empenhar, nos esforçar para melhorar um pouco mais a cada dia, nos aproximando deste anfitrião sublime que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida às bodas, à comunhão, ao enlace espiritual com a verdade e com a luz. Fica conosco, despede-nos, Senhor, na tua doce paz. Que assim seja.